Nesse vídeo eu quero falar sobre a expressão havendo línguas cessarão, conforme o versículo 8. Vocês vão observar que para compreender o que está destacado, necessário é ter uma compreensão não apenas do contexto, mas dos elementos gramaticais utilizados pelo apóstolo Paulo. E não é à toa que eu estou projetando o texto na língua original do Novo Testamento, o grego koiné, para que a gente venha acompanhar e perceber, à luz da gramática grega, como que Paulo empregou os termos. Porque quando a gente vai para o versículo 8, diz algo surpreendente: o amor jamais acaba. A ideia aqui é que o amor jamais será abolido. O amor, ele nunca vai desaparecer, mostrando que o amor é eterno e que ele nunca vai se tornar obsoleto. Há esse contraste, o amor jamais acaba, mas, havendo línguas cessarão, havendo profecias serão aniquiladas, havendo ciência desaparecerá. Dito isto, a gente observa que no contexto aparece o perfeito. Não vai ser discutido o que é o perfeito neste vídeo, não é o propósito. Mas alguns vão dizer que é a formação do cânon, a Bíblia completa. Outros vão dizer que faz alusão ao estado eterno. Ainda outros sobre a volta de Cristo. Tem alguns que vão mencionar que é uma referência àquele amadurecimento por parte daqueles que até então eram meninos, que agia como menino, pensava e falava como menino, mas que chega a uma fase já adulta, bem madura. Mas eu não vou tratar sobre esse perfeito, porque para compreender havendo línguas cessarão, eu preciso me agarrar ao contexto imediato, sim, mas eu posso me valer das questões gramaticais empregadas pelo apóstolo Paulo. Porque no versículo 9 ele vai citar o conhecimento, ou a ciência, e a profecia. Curiosamente, ele não menciona línguas no versículo 9. Mas quando você vai para o texto no grego koiné, quando menciona profecia, eis aqui o termo profeta, profeteiai, gnosis, conhecimento ou ciência, e glossai, línguas. Note que no versículo 9 fala de gnoskomen, uma referência a gnosis, ao conhecimento, à ciência, e menciona profeteumen, numa referência à profecia, pelo fato de estar aqueles que vão profetizar em parte. O que que isso significa? Que quando vier o que é perfeito, que não é objeto deste vídeo, então o que é em parte será aniquilado, deixará de existir. Paulo está se referindo ao que consta no versículo imediato, versículo 9, que são conhecimento ou ciência e profecia. Não diz o texto que as línguas cessariam quando viesse o perfeito. Estão me compreendendo? Porque é isso que o texto diz. Vamos caminhar um pouco mais, já tendo essa orientação, esse norte. É importante notar que 1 Coríntios 13, versículo 8, não diz quando o dom de língua cessaria. Diz apenas, havendo língua cessarão. Do versículo 9 até o 10, nos foi ensinado de que quando vier o perfeito, não haverá nem conhecimento ou ciência, muito menos profecia, mas não fala absolutamente nada sobre línguas. O que nós não temos no português é o que consta aqui no
grego. Em referência à profecia, quando fala que serão aniquiladas, encontra-se na voz passiva. E ao se referir ao conhecimento que desaparecerá, também se encontra na voz passiva. Agora, quando se refere à língua, melhor dizendo, línguas no plural, glossai, pausantai, que falarão, havendo línguas serão e cessarão, quando diz aqui, ó, cessarão, pausantai, não está na voz passiva, mas sim na voz média. Quando você analisa a voz média dentro do texto grego, a ideia é de que as línguas cessarão por si mesmas. Cessarão, primeiro, antes da chegada do perfeito, mas cessarão por si mesmas. Para dar um exemplo, as pessoas que eram falantes, que receberam aquela dotação especial, sobrenatural da parte de Deus, que falavam em línguas, à medida que elas deixassem de existir, elas morressem, as línguas iriam cessar. Por causa de quê? Se encontra na voz média. Já a expressão aniquiladas e desaparecerá, voz passiva. Isso faz toda a diferença. A pergunta é: quando ocorreu essa cessação do dom de línguas? Existem evidências históricas, existem evidências escriturísticas, mas, de qualquer forma, agora você já tem essa informação preciosa. Porque quando Paulo diz, havendo línguas cessarão, a gente não pode colocar no mesmo pacote, incluindo profecia e ciência, quando vier o perfeito. A despeito do que seja o perfeito, as línguas cessariam, e cessariam por si mesmas. É o que nós temos observado pela gramática do Novo Testamento. Gramática numa alusão ao texto grego do Novo Testamento. É algo, meus irmãos, que pode parecer simples, mas que faz toda a diferença. Não é simplório. Pode ser simples, mas não é simplório. Porque o apóstolo Paulo diz claramente: o amor jamais acaba, não será jamais obsoleto, é eterno. Profecias serão aniquiladas, ciência desaparecerá quando vier o perfeito. Porém, ao se referir às línguas, havendo línguas cessarão, aí encontra-se na forma, digo, na voz média. Não pode ser ignorado, não pode ser colocado de lado essa informação. A gente pode, precisamos, cada vez mais e mais, ler e entender o texto dentro do seu contexto, compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Lembrando que a pergunta, quando cessarão, nós já temos uma informação preciosa. Na voz média, a ideia é de cessar por si mesmo. Não antes do perfeito. E quando cessasse, não voltaria mais. Cessou, acabou. É o que o texto nos diz. Se você apreciou esse detalhe, esse pormenor, você pode deixar aqui no comentário. Se você desconhecia de igual modo, se isso lhe ajudou a compreender melhor a respeito desse texto, de uma forma específica. E caso ainda tenha alguma dúvida, pode fazer que em tempo hábil eu lhe respondo, darei essa atenção devida. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.